Olá de novo, tô com a mesma cara porque hoje chegamos finalmente na aula de pele, onde eu ensino você a fazer essa pele completa, porém com princípios básicos da automaquiagem, né, sem nada muito rebuscado como qual o contorno ideal para o tipo de rosto, qual tom usar, se usa blush antes, se usa blush depois. Essa maquiagem é só pra você começar, ela não tem nada muito complicado, nada muito complexo. Aí você vai começar aprendendo ela como básico e vai começar nas próximas aulas a incrementar isso que você já aprendeu com essa pele. Com esfumados nos olhos, com tons e subtons, né? E o contorno ideal para o seu formato de pele. Então, espero que gostem dessa aula. E não esqueça de curtir, compartilhar, né, com suas amigas e se inscrever aqui embaixo. Beijo! Hoje a gente vai aprender a fazer uma pele um pouco mais rebuscada, uma pele um pouco mais noite, assim. Tudo bem que tá de dia. Mas uma pele um pouco mais elaborada, com contornos em creme, com aplicações, né, dos contornos e tudo mais. O que é importante nessa pele mais elaborada? Como a gente vai atrapalhar é ótimo. Como a gente vai trabalhar com contornos cremosos e afins, é importante que a gente entenda o nosso tipo de rosto, certo? Isso a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade na aula de colorimetria e visagismo. Não sei quando ela sai, mas ela sai. Ela tá no roteiro, ela tá no cronograma, ela vai sair. Então, a gente vai abordar um pouco mais de profundidade lá, os formatos de rosto, qual contorno funciona um pouco melhor para cada formato de rosto. Hoje a gente vai fazer o padrão, que é o mais simples, que é o que funciona para quase todo tipo de pessoa, que é um start, sabe? Você vai começar com esse tipo de contorno e depois você vai adaptando para o seu objetivo com a maquiagem. Seja, quero parecer um pouco mais jovem, quero parecer um pouco mais definida, quero parecer, aumentar o tamanho, qualquer coisa, qualquer objetivo que você tenha, você vai adaptando e a gente aborda o formato de rosto, o visagismo mesmo que o contorno traz para nossa cara, para nossa face, na aula de visagismo e colorimetria. Mas por hoje a gente vai fazer o padrão mesmo, o para iniciantes, que é o formato de 3. Como a gente vai começar? Vou pegar um contorno em creme, você pode pegar um corretivo mais escuro, ou você pode inverter também, né, a ordem do contorno e fazer de acordo com o seu tom de pele. Vou pegar um contorno em creme. Você pode começar pela parte mais clara, você pode pegar um corretivo mais escuro, o que você se sentir mais confortável. Na aula de colorimetria a gente vai entender tons que ficam melhor pra gente, né? No caso, tons que a gente consiga adaptar para o nosso subtom e também para o que a gente quer executar com a maquiagem. No meu contorno, por exemplo, eu tenho um que é mais claro e um que é mais escuro. Um que é mais claro não. Ambos são mais escuros. Um é mais escuro. Eu tenho um que é mais quente e mais claro e um que é mais frio, que é um corretivo no caso. E eu uso para diferentes propósitos, para diferentes acabamentos. Então, na aula de colorimetria a gente vai aprender a escolher essas cores um pouco melhor. E como que é o contorno padrão? Então, para você que está começando, a gente vai começar aqui, ó, onde afunda. E a gente vai aplicar. Aplique e já esfuma. Ó, como dá pra ver, esse contorno ele é bem quentinho para o meu tom de pele, mas faz parte do que eu quero passar. Como eu tô com o cabelo bem amarelo, eu tenho que trazer um pouco de calor pro meu tom de pele, senão ele vai ficar um pouco estranho, certo? Senão eu vou ficar muito com cara de séria, com uma cara um pouco mais, não séria propriamente dito, mas uma cara um pouco mais
envelhecida, vai dar algo ruim. É pra trazer um pouco de equilíbrio, né? Pro tom do cabelo, com o tom da pele. Aí eu aplico aqui onde afunda. Eu sempre aplico subindo. O bom de aplicar com o pincel Dual Fiber é que você já consegue ir esfumando, certo? E eu costumo começar pela maçã mesmo. Aplicar mais onde sentir a necessidade de mais. E a gente vai fazer o 3, né? Que é pegar aqui, aqui e aqui. Que é o mais comum, que geralmente dá mais certo para mais tipos de pessoa. No começo é importante a gente fazer coisas passo a passo para que a gente aprenda, né, a fazer elas primeiro e depois a gente aplica o fundamento das outras coisas, das cores, do visagismo, em cima dessas técnicas. A técnica do 3 eu não uso muito mais, porque ela não funciona tanto no meu rosto. Quer dizer, ela funciona, mas não tanto quanto uma técnica especificada para meu uma técnica específica para o meu rosto funcionaria, entende? Uma técnica focando na minha simetria, né? No meu formato de rosto e tudo mais. Por isso que é importante primeiro fazer o básico e depois ir evoluindo para o mais complicado. Por exemplo, eu não acho minha testa muito grande, então eu evito contorno na testa, mas a técnica do 3, ela funciona, mas não também. Agora eu vou aplicar o blush também cremoso. Blush é muito pessoal, então vou abordar o blush tanto aqui quanto na aula de visagismo colorimetria, porque o blush também ele pode trazer jovialidade, ele também pode dar uma levantada no rosto, né, fazer um lifting, assim como o contorno também faz, mas com o blush meio que você evidencia essa técnica. Mas eu entendo que muita gente não gosta de blush, né, eu vou estar aplicando junto com vocês, porque faz parte, né? Mas na nossa aula a gente vai aprender as localizações onde o blush fica melhor. Tipo aqui, ou aqui, ou aqui, qual a imagem que eles passam, né? Mas hoje a gente tá no básico. Eu tô muito repetitiva, né? Eu vou parar de ficar repetitiva e vou começar só a explicar as coisas. Eu vou aplicar o blush no acompanhamento do contorno, sabe? Pra trazer só um pouquinho de cor mesmo. Ele é bem pigmentado e eu xoxei também a pincel no negócio. Nesse caso a gente não tem um objetivo específico com o contorno, com o blush, né? Apenas definir o rosto, devolver a sombra. Tudo bem que eu não passei base ainda, né? Então devolver a sombra antes de passar a base, né? Sim, porque quando a gente passar a base, a gente vai diminuir as dimensões do nosso rosto. Quando a gente diminui as dimensões do nosso rosto, a gente tem que devolver com a sombra e luz, que no caso é o contorno e o corretivo iluminador, no caso. O contorno é a iluminação, né? Que a gente devolve. A gente faz esse processo antes para que a maquiagem dure após, certo? Como a base é um elemento a mais, a gente não vai cobrir tudo isso aqui com a base. A gente vai dar uma camada, né, só de base. O ideal é precisar do mínimo de camadas possível de base, assim, principalmente se for uma base mais grossinha, para que a gente consiga, a partir daí, trabalhar a durabilidade com produtos em pó. Claro, você pode fazer esse processo depois, só com os produtos em pó ou só com produtos em cremes por cima da base, passar um pó compacto, solto por cima, é a sua escolha. Eu, particularmente, opto por passar antes, porque eu vou arrastar a base por cima, arrastar entre aspas, né?
eu vou esticar a base, né, por cima disso daqui. Então significa, mesmo que a minha base tenha cobertura alta, ela não vai ser capaz de cobrir 100% o que eu estou trabalhando agora. E depois eu vou voltar com produtos em pó para aumentar a durabilidade. E os produtos em pó têm a pigmentação deles, né, de produtos em pó. Então eles vão acabar trazendo mais cor para cima. Então se eu não apagar isso daqui com um pouquinho de base, os produtos em pó vão deixar muito evidente que eu estou de maquiagem, que a minha maquiagem está muito carregada. E o ideal é que pareça, óbvio, maquiagem parece com maquiagem, mas que não pareça algo muito antinatural, assim, no sentido de reboco escorrido mesmo, sabe? Passar a mão e sai tudo. Que pareça algo mais faz parte da conversa, sabe? Que combine com a sua postura, com a sua roupa, que converse com a situação também, né? Que não evidencie tanto assim. Então, por isso que eu faço antes, para que depois eu venha com produtos em pó, que eles pigmentem em cima da base e não do que já está pigmentado. E quando for saindo, né, conforme a gente vai passando, os produtos em pó vão saindo, isso daqui vai voltar a aparecer, certo? Esses produtos em creme eles vão voltar a aparecer porque os produtos em pó, por mais que eles fixem, eles vão diminuindo conforme o dia vai passando, conforme a ocasião, né? Se for abraçar bastante pessoas. E isso daqui é o que vai aparecer no final. Se você achar que é inútil fazer antes, né? Porque tem muita gente que acha que a base de alta cobertura ela vai cobrir tudo que eu estou fazendo agora. Então, se você acha que isso vai acontecer, você faz depois, certo? Agora, contorno, quer dizer, agora iluminação. Eu vou aplicar um triângulo aqui. Não vou fazer um triângulo muito grande, porque tá, assim, muito grande não, né? Hoje a gente vai só iluminar. Comece dos básicos. Eu falei que ia parar de me repetir e eu tô me repetindo de novo. Você também pode aplicar aqui e aqui, se você quiser trazer um pouco mais de definição para o seu maxilar. E outra coisa também, né? Eu não fiz contorno no meu nariz, mas eu vou fazer, porque a base tira, né, o contorno do nariz. Então, pra mim, é importante devolver um pouco disso. Só que como eu não quero aumentar ou diminuir meu nariz, eu vou só apenas seguir essa voltinha que ele faz mesmo. Com contorno. Para que agora eu estou iluminando, né? E é isso. Eu trago um pouco pra pálpebra também, né? Pra ajudar com a sombra e tudo mais. Tá vendo? Como eu não corrigi com a colorimetria antes, fica um pouco acidentado, tá? Corretivo aplicado. Vou voltar só aqui com o pincel sujo, nem peguei nada. Eu vou só devolver um pouco de sombra aqui pro meu nariz. Um ponto, se você fizer essa técnica e passar um pó compacto, com um certo nível de cobertura, só para ela durar, claro, e se você fizer essa técnica... Nossa, meu Pokémon! Olha isso! Ele quebrou bem no meio! Gente, ufa! Foi mal, galera, foi mal. Calma aí! É como se tivesse explodido no meio dele. Olha isso, velho! Quebrou aqui, como se ele tivesse louco. Nossa, ele tá louco! Agora esse pó quebrada me remete. Voltando. Nossa, distraí aqui. Se eu usar um pó com cobertura ou usar um pó translúcido e um corretivo que não seja iluminadora, né, que seja assim, mais do tom da sua pele, você já pode usar isso pro dia a dia, sabe? Aí é só você selar pra ela durar e você tá pronto pro dia a dia. Agora a gente vai aplicar a base. Vou aplicar no torso da minha mão, vou dar umas batidinhas com a esponja. Por que que eu vou aplicar direto com a esponja?
porque é o que faz sentido, né? Eu não quero a cobertura total dessa base. Eu quero que isso que eu acabei de fazer transpareça por cima da base, né? Então, eu não vou aplicar direto com o pincel. Mas, se você quiser, você pode pegar um pincel língua de gato ou um pincel kabuki e aplicar a base com ele, porque isso vai trazer mais cobertura para sua base, certo? Vai fazer o potencial da sua base ser atingido com sucesso. Então, como no caso eu não quero a total cobertura dessa base, eu vou aplicar ela direto com a esponja, só para trazer a uniformidade do meu rosto e cobrir o que não foi coberto ainda, né, no caso. Mas se você vai fazer o contorno cremoso e o blush e tudo mais depois... Enfim, se você for fazer depois da aplicação da base, você pode aplicar a base com o pincel e depois esfumar com a esponja, porque daí vai trazer mais cobertura para a base, né, no caso. A forma com que você aplica a base também faz diferença. A esponja tá úmida, tá? Eu umedeci ela e assim, eu pus ela debaixo da pia e aí eu tirei o excesso. Ó, tá vendo como a base não cobriu tudo? Vou usar com a mão bem levinha também. Que a mão leve, ela te ajuda a ter acabamentos melhores. Principalmente no começo, quando você não manja muito dos acabamentos, sabe? Então ter uma mão levinha assim, só dar umas leves batidinhas, vai te ajudar na hora de conseguir um acabamento mais profissional, sabe? Tá vendo? Com a base por cima, as coisas já ficam mais harmônicas. Agora, a gente vai selar essa pele, correto? Correto. Deixa eu só pentear aqui para tirar o acúmulo de base da sobrancelha, no caso, e dos cabelinhos. Para selar, eu vou usar esse trio aqui, né? Tá um pouco velho, tá um pouco sujo. E eu vou começar selando o contorno. Esse aqui esfarela um pouco, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Principalmente que eu tenho rinite. Não tem nada contra produtos que esfarelem. Mas a minha rinite tem tudo contra produtos que esfarelam. E eu vou aplicar aonde eu apliquei o produto no creme, certo? Com a mão leve também para não evidenciar. Claro que você também pode escolher contornos mais frios, né? Você não precisa escolher contornos tão quentes. Isso não é um bronze, porque ele é totalmente opaco. Caso você ache que fica muito carregado também a combinação dos dois, usa só o em pó, porque em algum momento você vai precisar selar, né? Então, se você usar em creme, você vai precisar selar com um pó, seja translúcido, seja compacto, né? Mas caso você também mora num lugar mais frio, assim, né? Às vezes o produto funciona bem, sozinho. No caso, aqui no Sudeste, não funciona tão bem, né? Sem selar. Se eu não selar, vai craquelar tudo, vai acumular nas linhas, vai ficar ótimo. Então, vem pra mim, se eu pudesse não selar os produtos, eu não selava, porque minha pele é muito seca. Mesmo com coisas oleosas por baixo, não funciona. Agora que vem o perigo. Nariz. Tô aplicando só na lateral aqui, né? Pra devolver um pouco da sombra. Acho que eu invadi um pouco a minha olheira. E aí só vim, dar batidinhas com a esponjinha.
Nem preciso pegar mais produto. Eu acho que eu tô falando um pouco baixo. Desculpa se eu estiver diminuindo o volume aqui. Eu vou concentrando aí como eu normalmente falo baixo. Aí preciso pensar em falar mais alto. Então não funciona sempre. Agora blush. Quero aplicar blush com você. Aqui. Bom de pincéis pequenos, assim, sabe? Tanto pra contorno, quanto pra blush, quanto pra iluminador, da mesma paletinha. É que você consegue dosar melhor a área que você tá aplicando, sabe? Aí fica... Enfim, a câmera parou de gravar enquanto eu falava de iluminador. Tive que fazer todo esse rolê de novo. E o que eu fiz? Eu apliquei... Mas, gente... Ah! Eu apliquei o iluminador aonde a luz reflete, tá? Eu até tinha mostrado onde a luz estava refletindo no meu rosto e eu fui aplicando o iluminador nessas áreas. Aqui, aqui, aqui no centro do nariz. O arco do cupido foi opcional porque eu gosto e que, né, não faz diferença pessoal isso daí. No queixo também reflete. E nesse lado a mesma coisa, com um pincelzinho de esfumar. Por que eu faço isso? Porque é meio que a função do iluminador, né? Trazer esse viço, essa naturalidade. Claro que dá para ser usado de forma estratégica o iluminador também. Se você reduzir, por exemplo, o filete de iluminação que tá aqui no meu nariz, vai parecer que o meu nariz é mais fino. Você também pode usar para... eu apliquei aqui um pouco no canto do olho. Você também vai usar para aumentar a distância entre os seus olhos, para arquear sua sobrancelha. E então o iluminador também dá para ser usado estrategicamente. Mais pra frente a gente vai aprender isso. Agora eu estou indo para a parte do pó, né? Que foi o que eu ia gravar, até que eu vi que não estava gravando mais. Enfim, vou usar um pó translúcido. Eu vou tirar o excesso do acúmulo da base e corretivo que ficou, né? Eu vou vir com um pincelzinho pequeno, só para aplicar nessas regiões. Claro que você também pode fazer a técnica Baked, né? Que é deixar o pó aí cozinhando e depois você vem tirando. Não faço isso por motivo da minha pele ser muito seca. Mas a técnica Baked, ela vai ajudar a sua pele durar muito mais. Então, se você tem a pele oleosa e gosta de alta duração, a técnica Baked é uma boa para você. No meu caso, se eu faço ela, minha filha do deserto do Saara sente inveja da secura que fica no meu rosto. Porque, nossa, eu só aplico com esse pincelzinho nas áreas pequenas mesmo, né? Que precisam de mais atenção por conta do acúmulo da base. E eu venho com um pincel mais fofinho e eu aplico nas outras áreas, né? Que não tem pó pra selar. E caso você queira se precaver um pouco, né? Porque qual que é o rolê? Pó translúcido, pó mais claro que o seu tom de pele. Nossa Deus, sujei minha blusa toda. Enfim, fiz uma lamaceira aqui de pó. Caso você queira se precaver, né? Porque pó mais claro, eles geralmente estouram na luz. Claro que hoje a tecnologia das maquiagens, elas, né, não permitem que isso aconteça mais. Mas às vezes sempre tem uma marca, um pó, alguma coisa. Eu acho que o da Bruna não estoura, inclusive.
Mas por precaução, eu vou vir com um pó compacto, né, que quebrou anteriormente. E vou aplicar ele um pouquinho por cima das áreas que eu apliquei mais pó translúcido. Por quê? Ele vai garantir que esse pó translúcido não estoure caso eu vá tirar alguma foto de noite ou com flash, por aí vai. Então, é isso basicamente. Para finalizar, uma bruma, para tirar esse aspecto de pó, né? Deixa eu tirar meu espelho daqui para eu não sujar ele mais. A bruma também ajuda a fixar. Tem minha bruma no meu cabelo do que na minha cara, tô sentindo. Podia ter uma bruma, né, que hidratasse o cabelo. Enquanto você fixa a maquiagem. Opa! Gotículas em vocês. Enfim, enquanto a bruma secava, eu finalizei, né, os olhos. E é basicamente isso. A pele. E se eu lembrar, eu vou ficar com essa pele o resto do dia. E eu volto pra mostrar ela no final do dia pra vocês. Um beijo e até a próxima aula.